Bom, então é isso, né? Os gatos, eles se relacionam com a essência das pessoas. Por isso que eles têm essa questão mais da sensibilidade e, enfim, então é um pouco isso. Bom, Pri, legal. Mas e aí? Por que sensibilidade? O que muda? Por que o gato é mais sensível que um cachorro? Por que o gato é mais sensível que os outros animais, né? De onde vem isso? Bom, os gatos, eles possuem, na verdade todos nós possuímos cristal de quartzo. Cristal de quartzo, eu não estou usando nenhum, mas é um cristal branco, aquele transparente. Aquele cristal de quartzo, ele tem uma formação geométrica, todos têm. Então, por exemplo, tem uma ametista aqui do meu lado. Ela tem uma formação geométrica específica dela. Ah, eu tô com um quartzo fumê aqui. Esse é um quartzo tipo branco, só que ele é fumê, ele é escuro. Então, isso já muda a formação geométrica dele. Esse é outra formação geométrica. O quartzo branco, ele é um dos mais puros. Por isso que as pessoas utilizam para muitos trabalhos energéticos e muitas pessoas não utilizam para alguns tipos de trabalhos energéticos por ser muito puro. A formação geométrica dele é como se fosse uma rede. Só que é uma rede perfeita e é uma rede que não é uma rede densa, ela é uma rede, uma formação média. O que acontece? Essa rede, ela forma como se fosse um filtro. É literalmente um filtro. E esse filtro é onde ele consegue captar e expelir energia. Tá, voltando. Todos nós possuímos cristais de quartzo milimétricos na nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal fica atrás do nosso cérebro. É uma glândula responsável aí por muitas coisas. Os cientistas dizem que ela não tem muito serviço, mas não é à toa que a gente tem uma glândula atrás do nosso cérebro, que essa glândula é responsável pela nossa conexão com a nossa intuição, com a sensibilidade e muitas outras coisas. Mas aqui a gente vai falar sobre intuição e sensibilidade. A gente tem esse cristal de quartzo. Antigamente, quando a gente não fechava essa glândula pineal, a nossa glândula pineal era grande. Só que a gente foi fechando ela com várias coisas, com alimentação, com pensamentos, emoções e várias outras coisas. E essa glândula começou a não ser utilizada, porque a gente não busca se conectar com a nossa intuição, a gente não busca se conectar com a nossa essência, a gente está no dia a dia, a gente está aqui vivendo, não está nem aí com isso. Muitas coisas, flúor, por exemplo, ela calcifica a glândula pineal. Se o flúor calcifica, a glândula pineal pensa, bom, não preciso trabalhar. Se eu não preciso trabalhar, eu posso diminuir. E ela foi diminuindo com o tempo. Tá, e aí, né? Voltando para os gatos. A gente possui cristal de quartzo na glândula pineal. E esse cristal de quartzo, ele é responsável principalmente por nos fazer ter essa sensibilidade por conta desse filtro. Esse filtro que vai pegar as coisas e vai filtrar. E a gente tem, mas é muito pouco porque a gente não está utilizando mais. Os animais, principalmente aí entre os gatos, eles têm uma quantidade de quartzo branco, né, maior nessa região. Isso já tem estudos que comprovaram. E essas quantidades de quartzo maior permitem com que os felinos, no caso, eles se conectem mais com a sensibilidade, com a intuição. Por isso que os gatos, eles são tão sensíveis. Então, vamos levar lá para trás para a gente entender por que dessa sensibilidade dos gatos. Na época da Inquisição, as mulheres que não queriam se casar, que não queriam entrar para o patriarcado, né, para estar com homens, trabalhando para homens, fazer coisas, né, que, enfim, a gente já sabe o que é, hoje a gente está conseguindo olhar para isso. Na época da Inquisição, as mulheres que viviam sozinhas normalmente eram chamadas de bruxas. Por que bruxas? Porque elas mexiam com cristais, porque elas mexiam com plantas, ervas, elas arrumavam, elas curavam os outros através de ervas. O quê? Pensa pro patriarcado, pra Matrix, uma mulher que trata com ervas, problemas que estamos inventando medicações que vão ser pagas, vão pagar por ela, caro.
essas mulheres são bruxas e as bruxas não são boas para a sociedade. Vamos queimar as bruxas. E quem eram os melhores amigos das bruxas? Quem eram os melhores amigos? Quem estava sempre do lado das bruxas? Os gatos. Por que os gatos estavam com as bruxas? Porque os gatos têm sensibilidade. Eles iam escolher estar no meio de um lugar denso, ou eles iam escolher estar no meio de mulheres que trabalhavam com ervas, com coisas energéticas, que hoje a gente gosta muito e a gente está trazendo com força. E aí fica a pergunta para vocês. E aí o que acontece? Bruxa, vamos queimar. Gatos, o que vamos fazer? Exterminar os gatos. Vamos matar todos os gatos. Foi o que aconteceu na época da Inquisição. Gente, todos os seres, eles estão aqui por algum motivo, eles estão aqui trabalhando, eles têm algum motivo para tá existindo. Não adianta a gente falar que tem que tirar algum ser da Terra. A gente não tem que tirar nós. Mas enfim, tiraram os gatos. Mataram todos os gatos. O que aconteceu? Aconteceu que alastrou rato pela Europa inteira. O que aconteceu? Peste bubônica. Peste bubônica foi porque houveram excessos de ratos. Por que houveram excessos de ratos? Porque mataram os gatos. Porque os gatos eram aliados das bruxas. Que as bruxas eram contra o patriarcado. O patriarcado queria aqui e as bruxas queriam só ajudar. Faz sentido? Vocês conseguem linkar isso? Por que eu tô falando isso? Para linkar a questão da sensibilidade dos gatos, tá? Lembrar o porquê dessa sensibilidade dos gatos. Então, esse cristal de quartzo, né, na corrente sanguínea, principalmente na glândula pineal dos gatos, possui e permite com que eles tenham essa sensibilidade que te vê por dentro, não te vê por fora.